A primeira lei de Newton é a lei da inércia. A inércia é a resistência oferecida por um corpo à alteração do seu estado de repouso ou movimento. Quanto maior a massa do objeto, maior a inércia, ou seja, maior a resistência que este corpo oferece à alteração do seu estado. Assim, a tendência de um corpo que se encontra em repouso é continuar em repouso, a menos que alguma força passe a atuar sobre ele. Da mesma forma, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo em movimento é nula, ele continuará em movimento. Neste caso, o corpo terá um movimento retilíneo uniforme, ou seja, o seu movimento será em linha reta e sempre com a mesma velocidade. Para que haja alteração no valor numérico, na direção ou no sentido da velocidade de um corpo, é necessário que exerça sobre este corpo uma força. No exemplo, vemos o skate que está andando sobre o azulejo e quando entra em contato com uma superfície diferente, no caso a grama, ele para, porém o corpo que está sobre ele tende a continuar em movimento. A segunda lei é a lei fundamental ou princípio da dinâmica. A mudança de movimento é proporcional à força motorada imprimida e é produzida na direção de linha reta, na qual aquela força é impressa. Ao estabelecer uma força, ela irá adquirir uma aceleração x. Apesar disso, devemos considerar que a aceleração também depende da massa do objeto. Um exemplo no cotidiano é quando vamos jogar queimada. No exemplo, temos o arremesso de uma bola de vôlei e uma de basquete ao mesmo tempo. Podemos observar que a de basquete não alcança tanta velocidade igual a de vôlei, devido sua massa ser maior. Entre essas duas bolas, optaríamos pela de vôlei. Segundo os cálculos de Newton, quanto mais massa um objeto possuir, menor aceleração ele vai alcançar. Essa é exatamente a impressão que se tem quanto à aceleração da bola de basquete. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. Nos termos de Newton, a terceira lei funciona assim. Para toda ação há sempre uma reação, oposta e de igual intensidade. As ações múltiplas de um corpo, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Quando um corpo A aplica uma força num corpo B, o corpo B irá devolver essa mesma força, e com a mesma intensidade no sentido contrário ao da primeira força. No vídeo usado como exemplo, vemos uma pessoa andando. Essa pessoa aplica uma força no chão e o chão retribui essa mesma força na pessoa, só que no sentido contrário. E a pessoa sentando na cadeira. A pessoa exerce uma força na cadeira e a cadeira exerce uma força contrária na pessoa.